Yasmin, é um ponto importante, né? Porque, veja, a Sérgio Moro conseguiu reverter uma maré de azar aqui em Brasília. Ele não era uma pessoa muito ali bem recebida, né, nos tribunais e tudo mais, mas conseguiu uma decisão muito favorável. 7 votos a 0 pela manutenção de seu mandato. E desde o começo, esse julgamento do ex-ministro, ex-juiz e agora senador Sérgio Moro era considerado imprevisível. Não conversando com vários interlocutores, pessoas ligadas à base, pessoas ligadas à oposição, o que a gente via é que ninguém queria arriscar um placar com relação a esse julgamento. Mas o que a gente consegue ver é que houve, sem dúvida nenhuma, uma arrefecida, uma baixada de temperatura dentro do judiciário. Inclusive, o próprio senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, entrou nessa ação para tentar pedir ali a manutenção, interferir com relação à manutenção desse cargo de Sérgio Moro, porque tinha muita gente ali já de olho nessa possibilidade da abertura de uma vaga de senador lá no Paraná, e inclusive isso poderia modificar a disputa no governo do estado, as disputas, melhor dizendo, municipais agora de outubro, porque com a abertura de uma vaga, quem poderia disputar ali algum cargo municipal poderia sair dessa disputa municipal e entrar na disputa para a vaga aberta por Sérgio Moro. Mas por 7-1 ele se mantém ali dentro do Senado Federal. Sérgio Moro acompanhou esse julgamento de dentro do gabinete dele, com a equipe mais próxima e a esposa dele, a deputada federal Rosângela Moro. E logo depois desse julgamento, o senador Sérgio Moro ele fez uma publicação nas redes sociais dizendo que foi um julgamento técnico e independente e que no Senado, a Casa Legislativa que ele integra, vai continuar honrando a confiança dos eleitores e defendendo o interesse do Paraná no Brasil. Outra que fez uma publicação também foi a deputada federal Rosângela Moro, a esposa de Sérgio Moro, que acompanhou, como eu disse, com ele de dentro do gabinete. Ela fez uma publicação nas redes sociais dizendo que dessa vez eles venceram mais uma dura batalha da vida deles, e ainda disse que ontem foi um dia para enaltecer a justiça e que outras batalhas podem vir e que eles estão prontos. Vale lembrar, esse assunto pode estar encerrado, pelo menos a princípio, mas pode haver um recurso por parte do PL e do PT, que for a federação ali ligada ao PT, que foi quem recorreu à justiça contra o mandato de Sérgio Moro. Por uso indevido dos meios de comunicação social, uso de Caixa 2, foram eles que recorreram e ainda podem apresentar um novo recurso sobre essa decisão do TSE. Só que qual é a avaliação? Pelo menos no lado do PL, esse recurso não deve acontecer. E algumas fontes com as quais eu conversei ontem, antes do julgamento começar, elas já haviam me dito o seguinte, que a avaliação é que esse julgamento coloca em xeque o protagonismo de Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL. E por que coloca em xeque esse protagonismo de Valdemar? Porque meio que ele se une ao PT ali quando vai pedir aí a cassação de Sérgio Moro. E agora com essa derrota, aí que já era analisado, eu fiz essa pergunta, e se houver uma derrota, se for derrotado o recurso? E aí, com as pessoas com as quais eu conversei disseram, e aí que piora esse protagonismo do PL e do Valdemar Costa Neto e coloca ele ali numa linha de ação junto com o PT. Claro que Valdemar Costa Neto não avalia dessa forma, mas ele teve um pedido, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro, para que quando foi o julgamento lá no TRE do Paraná, que Moro foi absolvido, Bolsonaro chegou, atuou aí e disse, olha, Valdemar, não vamos recorrer ao TSE. Só que Valdemar disse que precisaria recorrer porque era um caso envolvendo ali a questão de pagar pelos advogados, questões processuais de pagamento de custas aos advogados. E agora, Sérgio Moro sai aí com 7 votos favoráveis, mantém esse cargo de senador. E para pincelar aqui, Murilo, esse assunto correu rapidamente lá no TSE,
de julgamento no TRE e o recurso que chega ao TSE foi rápido, essa análise dentro do TSE, e há quem diga que essa análise acelerada foi um próprio pedido do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, porque agora, no comecinho de junho, ele vai deixar a presidência do TSE e ele queria, sim, fazer parte desse julgamento envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro. A importância de um bastidor, né? Valdemar Costa Neto sai enfraquecido desse processo, como Yasmin pontua aqui, porque ele foi contra tudo e contra todos um fiador desse processo contra Moro, né? Bolsonaro, pelo bastidor que Yasmin traz aqui, não queria, né, Yasmin? Você me corrige se eu estiver errado, não queria que esse processo fosse à frente. Né? Bolsonaro falou, não, vamos deixar isso quieto, né? Pelo menos é o que aponta. Então, agora tem essa derrota, Valdemar Costa Neto sai enfraquecido desse processo como um todo. Inclusive, na minha avaliação também, não sei se você concorda, Yasmin, mas também é uma forma de deixar a situação, a Justiça, Congresso um pouco mais tranquila, né? Um pouco mais ali no banho-maria, deixar de lado esses conflitos, porque, querendo ou não, é o judiciário se metendo ali, né, na decisão do povo, né? O Sérgio Moro foi eleito, 2 milhões de votos, exatamente. Então é o judiciário dando um passo atrás e dizendo, não, veja só, não precisamos cassar o mandato de Sérgio Moro. Olhando para frente, Yasmin, tem ainda aquele processo movido contra o senador Jorge Seife, que foi secretário de Bolsonaro, era ali o 06 do ex-presidente Bolsonaro. Ele ganhou mais um tempinho nesse processo também, né? E há quem diga que essa questão envolvendo o Moro dá até esperança de que a manutenção do mandato de Jorge Seife também seja garantida pelo TSE. Porque, claro, quando tem uma série de derrotas vindas do judiciário para o legislativo, a tendência e até a expectativa entre os parlamentares é de derrota. E agora, com essa vitória de Sérgio Moro lá no TSE, sem dúvida, há uma forte tendência e expectativa positiva por parte de Jorge Seife, que também está sendo analisado, o caso dele também está sendo analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sérgio Moro, claro, comemorou, né? Saiu ali, respirou aliviado. A mulher dele, deputada Rosângela Moro, saiu até com um boné escrito Moro, né? Nessa comemoração, enfim. Agora, Sérgio Moro toca o seu mandato sem mais problemas depois dessa ação ser rejeitada pelo TSE.